Olá, bem-vindo ao quarto e último módulo do nosso curso sobre comunicação não violenta. Nesse quarto módulo, a gente vai abordar como dialogar usando a comunicação não violenta em 4 etapas. O nosso objetivo aqui é contribuir para a compreensão da comunicação não violenta no ambiente público e privado e como ela pode contribuir de forma prática em nossas vidas. Vamos lá? Na etapa 1, comece com uma conversa, com um fato, não com interpretação. O ponto crucial dessa etapa é falar sobre os fatos, sem interpretações. É bem comum quando nos irritamos com alguém e queremos chamar sua atenção, usar algum rótulo para expressar. Por exemplo, se o seu namorado ou namorada se atrasa para o cinema e isso te gera uma grande frustração, você poderia dizer: poxa, você é bem egoísta e não está nem aí para quando marcamos um programa juntos. Essa fala já está carregada de julgamentos e a probabilidade de gerar resistência de outra pessoa é grande. Para fazer uma observação, temos que relatar a cena sem nossas opiniões, como se uma câmera estivesse filmando tudo. Então podemos dizer algo como: nós marcamos às 18 e você já chegou às 18h30. A esse ponto, já perdemos cerca de 15 minutos do filme. Esse exemplo do cinema, numa relação afetiva de namorados, reflete um pouco de como podemos nos comunicar de uma maneira mais autêntica, no sentido de que a gente vai se atentar ao fato. Combinei com você um horário, você chegou um pouco atrasada. A maneira como você coloca reflete um pouco da resistência que o outro pode ouvir. Por exemplo, eu posso dizer: você chegou às 18h30, a gente perdeu uma parte do filme e isso compromete o nosso programa. Essa etapa 1, como eu relatei acima, ela fala um pouco de como a gente pode se atentar ao fato concreto da situação e não expressarmos o nosso juízo de valor. Já na etapa 2, você precisa demonstrar um pouco de empatia. Depois de começar a conversar com observação, um bom caminho é entender quais foram as necessidades da pessoa de ter feito o que fez. Por exemplo, no caso do namorado atrasado para o cinema, o diálogo pode seguir assim: observação. Nós marcamos às 18 e você só chegou às 18h30. A esse ponto, já perdemos cerca de 15 minutos do filme. Empatia. Imagino que isso tenha acontecido porque você não conseguiu sair mais cedo do trabalho. É o trânsito, a cidade está um caos. Ou seja, nessa etapa da empatia, tentamos imaginar o que ela está sentindo, quais são suas necessidades e qual foi a boa intenção para ela ter feito o que fez. O objetivo é esse: esticar para enxergar o mundo dela. É um deslocamento. E nesse processo da empatia, você não precisa sentir visceralmente o que o outro sente. Se a pessoa chegou atrasada, muitas vezes pode ser atribuído a uma questão de saúde, né? Às vezes ela se sentiu mal ou precisou dar um tempo maior dentro de casa até se restabelecer, ou de fato o trânsito dificultou, ou se ela pega transporte público, o ônibus não passou no ponto ou no horário correto. Então, essa série de fatores faz com que a gente tenha empatia pelo outro. É uma palavra tão pequena, mas tão necessária para que a gente aprenda a conviver mais em sociedade, que a gente consiga trazer o traço da humanidade que a CNV prega tanto, né? A comunicação não violenta é aquela ferramenta que faz com que você seja mais humano. E a empatia é um sentimento genuinamente humano, onde você consegue se colocar no lugar do outro de uma maneira muito mais afetiva, né, para que o outro se sinta acolhido e não deslocado por uma determinada situação. Já na etapa 3, a gente vai discutir aqui o que é autenticidade, porque autenticidade é diferente de sincericídio. Aprenda a falar de você. Quando a gente fala de autenticidade, a gente fala da comunicação de verdade. O sincericida é aquele que fala a verdade sem empatia. Por exemplo, quando eu digo: você está bonita, o seu cabelo está bonito, a pessoa responde: obrigada, hoje me incrementei um pouco mais. Um sincericida pode dizer, mesmo com a verdade, de uma maneira dizendo:
Teu cabelo tá volumoso, tu fez alguma coisa, tu colocou alguma coisa, ou seja, você tá ali indagando a partir da sua verdade. Isso é o sincericídio. Essa terceira etapa, tão necessária para a CNV, é o terceiro passo, né, que a CNV é expressar autenticidade. Fala sobre nossos sentimentos e necessidades. Esse é um ponto imprescindível, porque muita gente confunde autenticidade com sincericídio. Autenticidade não é falar tudo que passa pela sua cabeça. Até porque não é necessariamente ser sincero. A honestidade vai muito além dos nossos julgamentos conscientes. No caso do atraso do cinema, novamente, a conversa pode evoluir dessa maneira. Observação: nós marcamos às 18 e você só chegou às 18h30. A esse ponto já perdemos cerca de 15 minutos do filme. Empatia: imagino que isso tenha acontecido porque você não conseguiu sair mais cedo do trabalho, o trânsito da cidade está um caos. Agora vamos expressando os sentimentos. Entender seu lado não me impede de ficar chateada. Gostaria muito de ter visto esse filme desde o início, com o tempo da gente comprar pipoca e ter um encontro mais gostoso juntos. Tenho sentido falta de termos essa prioridade e comprometimento um com o outro. Falar a sua necessidade com empatia se torna a autenticidade tão praticada pela CNV. E essa etapa, ela define muito de como vamos utilizar esse instrumento tão poderoso que é a CNV nas nossas relações do dia a dia. Agora, chegamos à nossa quarta e última etapa. Essa etapa, ela fala realmente o que realmente você quer, aprender a fazer pedidos. Depois de entender melhor do que precisamos, podemos fazer um pedido específico de conexão. Ambos no sentido de comunicar com mais clareza caminhos para o outro entender as nossas necessidades, se for o caso. Isso porque muitas vezes a gente não depende do outro para nos dar o que precisamos. Mas ao falar, a dica é usar uma linguagem positiva. É mais eficaz expressar o que queremos em vez do que não queremos. Além disso, o pedido deve indicar uma ação concreta, fácil do outro entender e acatar. Frases vagas, abstratas e ambíguas contribuem para a falha da comunicação. Essa etapa, ela fala justamente da importância da autenticidade na hora de fazermos um pedido. Aplicada ao ambiente pessoal, podemos dizer: gostaria muito que você lavasse a louça para que possamos ter mais tempo de qualidade juntos. Essa é uma necessidade. Ou no ambiente de trabalho: gostaria muito que você finalizasse a tarefa, pois preciso dessa tarefa finalizada para dar continuidade ao meu trabalho. Não é uma maneira sincericida de se colocar, é uma maneira autêntica e provoca para o outro entender a importância dele naquele processo de construção daquele ambiente. E assim, encerramos o nosso curso sobre comunicação não violenta. Eu espero do fundo do coração que você utilize essa ferramenta como algo fortalecedor na sua jornada enquanto ser humano, no ambiente público ou privado. Você que é conselheiro, utilize mais empatia na hora do diálogo e na hora das posições políticas que você for ocupar. Você que é um cidadão comum da sociedade civil organizada, utilize a CNV como forma de fortalecimento da sua pauta e da sua luta. A CNV é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, mas principalmente da nossa humanidade poder crescer e ser melhor. Obrigada e até a próxima.